Abramos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E vamos extrair aqui essa noite algumas riquezas da parte de Deus para nossa edificação espiritual. Uma das coisas, irmãos, que nós temos ministrado, falado, é que aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. E esse guiar, em uma das suas revelações de interpretação, nada mais é do que aquele que está subalterno à vontade majoritária do Espírito Santo. Eu não faço o que eu quero, eu não sou guiado pelos ditames da vida, eu não sou guiado pelas emoções, pelos sentimentos, eu sou guiado pela voz do Espírito Santo. Quando Ele brada em nossos corações, até porque o Senhor Jesus, na sua assunção, quando assunto ao céu, Ele deu uma promessa de forma peremptória, que Ele não deixaria a igreja órfã, Ele deixaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. A verdade é Jesus de Nazaré. E os crentes que são guiados pelo Espírito Santo têm também a obrigação de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio não é uma obra fácil, porque nos ensina que para isso nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. E essa história de se esvaziar de si mesmo custa tão caro, porque nós temos, irmãos, todos que estão aqui têm uma história, e essa história, ela marca registros, e esses registros têm muita coisa que foi internalizada dentro de nós. Muitas vezes eu escuto alguns irmãos dizerem: olha, eu não consigo fazer isso porque eu aprendi assim com o meu pai. E por mais que aquela frase ela explique, ela não justifica, porque aquele que nasceu de novo não é guiado por aquilo que aprendeu com o pai ou com a mãe, mas aquilo que ele aprendeu com Jesus de Nazaré. A questão, meus amados irmãos, está intimamente relacionada a esta vontade do Espírito de soprar, de dizer, de dar as diretrizes. Se você pegar aqui o capítulo 16, você vai se deparar com o versículo 9, para nós entendermos o 19. Porque o Senhor foi a Paulo numa visão e mostrou um varão macedônio que estava em pé, rogando, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Uma das obras do Espírito Santo em nos encher é exatamente de ser esse instrumento dele para o momento em que ele precisar, nós estejamos à disposição e digamos: eis-me aqui, Senhor. De repente você não entende o motivo pelo qual muitas vezes o Senhor, naquela hora que você está orando, lembra uma pessoa que talvez nem estava no script da tua oração. Quem já aconteceu aqui? Olha aí, a igreja toda.
Aquela pessoa estava naquele momento debaixo de um ataque do inferno, e Deus lembrou você como aquele instrumento que estava na posição para que ele pudesse fazer a obra ali em virtude daquele que estava precisando de ajuda naquela hora. O Senhor nos assiste, o Senhor nos ampara. Eu acho interessante porque existem alguns registros bíblicos, como aquele de Gadara, aonde o Senhor atravessa o mar em função de um ser humano. E chegando em Gadara, aquele homem cuja Bíblia diz que não havia cadeado, corrente ou pessoas que pudessem prendê-lo, Jesus vai para Gadara por conta de uma só vida. Eu não sei do propósito, mas de repente você seja uma pessoa que para muitos não vai render muita coisa, ou quem sabe alguém possa dizer aqui: olha, eu só ganhei uma pessoa para Jesus em toda a minha historicidade de vida, mas de repente essa pessoa que você ganhou fosse Paulo, o apóstolo. Eita glória! Nós não sabemos, irmãos, dimensionar a coisa. E nesse registro de Gadara, eu também vejo outra coisa peculiar. Eu entro já no texto. Aquele homem que ora era cheio de demônios, ficou agora liberto, sentado aos pés de Jesus, arrumado e em perfeito juízo, diz a Bíblia. A questão foi que ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. E agora o Senhor disse: não, mas não é para a gente seguir Jesus, não é para nós irmos com Ele. Olha o propósito específico daquele homem: não, você vai ficar aqui, porque aqui você vai render mais. Aqui a glória de Deus vai ser maior. Esse povo de Gadara, que ora preferir os porcos ao invés da libertação, que ora preferiram a parte comercial do que uma vida liberta, agora vai reconhecer que há poder de Deus na terra. Um homem agora, numa visão, está dizendo: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Nós estamos agora diante do versículo 19, aonde o Senhor já tem usado Paulo para expulsar um espírito de adivinhação, aonde os seus donos estão vendo se desfazer o lucro, estão vendo se desfazer a riqueza que eles estavam adquirindo por conta daquele espírito maligno, e eles agora levantam-se contra Paulo e Silas. Meus amados irmãos, entenda, Deus quer nos usar, quem está entendendo? Deus quer nos guiar, quem está entendendo? Deus quer fazer a obra, mas antes que todas essas coisas aconteçam, você primeiro precisa entender que se esvaziar de você é entender que vem chumbo grosso por aí para tentar fazer você parar. O problema desse evangelho fajuto que é pregado aí
é que ensina que os crentes precisam ser cheios para espetáculos, para holofotes, para notoriedades, para sair em cartazes, para falar em línguas estranhas. Meus amados irmãos, o propósito de alguém cheio do Espírito Santo não é algo que se externiza por dons recebidos, mas por frutos dos quais nós vamos alimentar aquele aos quais Deus nos levou para alimentar. Fruto, já está dizendo. Precisamos entender que vai ter momentos em que nós precisamos entrar num fronte contra o inferno. Não adianta, irmãos, a gente achar que a nossa vida vai ser pacificadora, que nós vamos ficar ouvindo tudo e vamos ficar vendo e nada vai acontecer, porque Paulo agora está em Macedônia e um espírito adivinho está perturbando a Paulo, está querendo tirar Paulo do espírito, está instigando, está fazendo com que Paulo entre na carne, e Paulo está sujeitando a vontade dele no espírito, pedindo a Deus graça para que quando ele abra a boca dele, abra direcionado por sua presença. Eu vejo outra particularidade aqui: quem é guiado pelo Espírito não é movido pela carne. Existem decisões que nós precisamos tomar, e esse mesmo Espírito aqui está nos estimulando a fazer a vontade do diabo. Quem é sanguíneo aí? Levanta a mão. Sanguíneo. Estou falando sanguinário não, sanguíneo, temperamento. Os sanguíneos têm um problema ainda maior, porque eles precisam estar debaixo do azeite do Espírito Santo, porque eles veem a todo custo o diabo estimulá-los a usar o artifício da agressividade, a vontade de dar uma resposta, a vontade de fazer a vontade da carne. Rapaz, onde é que eu não estou, que eu não digo isso? Esse espírito que está agora dando lucro àqueles que a têm como patrocinadores ou patrão, está instigando Paulo. Aí você diz assim: pastor, mas ela está falando a verdade. Se você ler, meus amados irmãos, você vai ver que ela não está mentindo. Olha aí o versículo 17 do capítulo 16. Ela não está mentindo. Por favor, acompanhe aí comigo, que eu não quero nem me demorar. Olha aí, se o diabo, usando aqui essa jovem adivinha, olha aí se ele está mentindo. O que é que está dizendo aí? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Sabe o que é que eu estou vendo aqui, irmãos? A sagacidade do diabo chega ao nível de falar até a verdade. De repente, com o espírito de zombaria, ou sarcasmo, ou ironia: olha, são servos do Deus Altíssimo, ouçam eles, porque anunciam aí o caminho da salvação. Para mim, eu estou vendo a bicha virada na pombagira. Paulinho calado. Pega aí na mão desse irmão.
Diga aí para ele: tem vitórias que o Espírito Santo vai te dar, tu calado. Querido, escute uma coisa. O diabo conhece esse teu temperamento, sim ou não? Conhece a tua vida, sim ou não? Ele não sabe o que é que está na tua cabeça, mas tu fala tanto que até o que tu vai fazer ele já sabe. Pessoas discretas. Paulo está num ambiente público, observando o lugar, com prudência. Chegou num território que ele não conhece, ele está na sua segunda viagem missionária, e ali está cheio de pólvora, ali está cheio de mina. Qualquer hora Paulo pode pisar, explodir e colocar o projeto a perder. Paulo está prudente. Porém, meus amados irmãos, o Espírito instiga a Paulo, até o dia que Paulo, ele sente de Deus que é a hora de agir. A questão, meus amados irmãos, é que mesmo que eu haja no Espírito e cumpra a vontade de Deus, Deus não me isenta de consequências que possam ser geradas das situações que poderão acontecer. Não sei se você entendeu. Mas eu fiz o que Deus mandou. Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco? Tem crente aí? Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado? Eu estava lendo uma nota de um erudito que estava dizendo que aquela tempestade que assolou e açoitou os discípulos dentro do barco tinha sido produzida por Satanás. Porque quando Jesus repreende o vento e o mar, ele usa o mesmo termo que utiliza para repreender o diabo. Quando Jesus levanta a mão e repreende o vento e repreende o mar, ele usa o mesmo termo grego que se utiliza para repreender demônios. Uma coisa é certa, irmão: se aquela tempestade foi gerada por Deus ou o diabo, quem mandou os discípulos entrar no barco foi Jesus de Nazaré. Não importa se foi demônio que se levantou, até porque se foi o demônio que se levantou para trazer aquela tempestade, Jesus estava no controle da situação. Não importa, não, mas foi Deus. E se foi Deus, Ele continua provando os seus, fazendo com que os seus tenham experiências advindas de situações que foram geradas pelo próprio Deus, para que nós estejamos cada vez mais convictos que não importa se nós estamos obedecendo a Deus, porque a situação vai se levantar, mas que Deus é fiel e justo para nos guardar, nos livrar e nos dar vitória no final dessa jornada. Ele obedeceu a voz do Senhor. A Bíblia diz que ela repetia isso por muitos dias. E de repente chegou alguém aqui e disse: pastor, faz muitos dias que o diabo se levanta para me acusar, faz muitos dias que o diabo se levanta para me instigar, faz muitos dias que o diabo levanta para me afrontar. Pastor, eu não aguento mais. Aguenta, meu irmão, porque Deus está guiando
preparando a tua vida para um futuro aonde lá no final a vitória é garantida. É fácil, mas é fácil. Quem foi que disse para os crentes que ser crente é fácil? Essas igrejas que ficam enganando os irmãos. Faça campanha do Bob no cabelo do leão, que Deus vai te dar vitória. Depois dessa campanha, faça a campanha arranca o dente do leão. Depois faça as unhas do leão. É campanha para todo gosto. Paulo, agora, usado pelo Espírito Santo, repreende o demônio naquela jovem adivinha, e ela agora está livre do espírito maligno. Como é que nós devemos avaliar as coisas? Não é das retaliações, não é daquilo que se levanta contra nós, irmãos. Eu volto a dizer, entenda isso de uma vez por todas. Se você avaliar a vida de Paulo pelo viés da teologia da prosperidade, você vai ver que Paulo foi o homem mais pobre, mais frustrado que existiu na face da terra. Quem está matando as pessoas hoje é essa teologia da prosperidade. É esse evento neopentecostal que está fazendo as pessoas se imbecilizarem, achando que agora é só vitória, é só bênção. Deus vai me colocar numa redoma, Deus vai me proteger, vai colocar aqui um esquadrão, e que nada vai acontecer, eu não vou topar, eu não vou perder, não vai acontecer nada de ruim. Pelo contrário, quanto mais você obedece a Deus, mais levante do inferno tem. Pastor, o que é que eu faço? Primeiro, tenha certeza do seu chamado. Tenha convicção que Deus está falando contigo. Paulo não achou, Paulo não sentiu, Paulo não conjecturou. Ele viu uma pessoa do outro lado dizendo: Paulo, vem para cá, passa a Macedônia, nos ajuda. Essa falta de convicção me faz retroagir nos momentos em que o caldo engrossa. Será que Deus me chamou? Será aquela música? Vamos aqui em Mateus, por favor. Volta aí um pouquinho. Por favor, batismo de Jesus. Por favor, batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, 1, 2, 3. Mateus capítulo 3, 1, 2, 3. Vamos aqui a partir do 13. Por favor. Foi pregado aqui também essa passagem. Mateus 3, 13. Quem achou me diz amém. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para onde? Para quê? Vamos lá, igreja, vamos pregar com o pregador. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para onde? Para quê? Pronto. Vamos pregar, me ajuda aí. Deixa eu pregar sozinho não. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a toda justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16: batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se abriram o quê? Se abriram o quê? E viu quem? Descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E aí o que foi que aconteceu? Uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me
comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se deleita. Ah, mas aí você não está entendendo. Porque quando chega no capítulo 4, o que é que acontece? No dito cujo versículo 3, Mateus 3,13, aí agora nós vamos para 4,3. Então o tentador, se aproximando, disse a Jesus: sim, olha o Satanás como é imundo. Ele não é só o pai da mentira, ele também é o pai da dúvida. Querido, quem é crente aqui? Por favor, eu não entendo esses irmãos. Quem é crente aqui? Quem tem convicção que tem o Espírito Santo de Deus? Não, quem tem convicção que tem o Espírito Santo de Deus? Quem tem convicção que é chamado por Deus? Quem tem convicção que é guiado por Deus? Quem é que tem convicção que é cheio do Espírito Santo de Deus? O diabo disse: se tu és filho de Deus. Meu amigo, volte aqui para o versículo 17. Quem foi que disse que ele era filho de Deus, amado? Quem foi que disse? Quem foi que disse para Jesus que Jesus era o filho amado? Quem foi? Ele ouviu: eis aí o meu filho amado. Quem é o Satanás que vai colocar no meu coração o sim? Se tu é filho, se tu é crente, se tu é isso, se tu é aquilo, está repreendido, Satanás, porque a confirmação ela vem direto do trono do Pai. Eu sou. Olha, pode acusar, pode caluniar, pode querer colocar dúvida. Ah, eu acho que ele não é chamado, não. Eu acho que essas coisas que ele vê é uma coisinha que outra acolá. Eu acho que ele não é vaso, não. Eu acho que ele não é profeta, não. Eu acho que ele não é usado. Está repreendido, Satanás. Quem me chamou é quem outorga do céu, do trono e da sua palavra. Ele é meu filho amado. Depois que Paulo e Silas fizeram a obra, todo o povo da Macedônia trouxeram para eles alimentos, trouxeram para ele vestimentas, outros trouxeram dinheiro, outros trouxeram ofertas. Todo o povo da Macedônia começou a aplaudir. Não é assim que está escrito? Hã? Os irmãos estão lendo o texto? Não é assim não? Eu acho que é esse óculos, até tirar. Ah, mas o Senhor é um homem muito usado. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos. Talvez você não entenda. Está embutido nas palavras dessa jovem adivinha. O diabo tem trabalhado para nos tornar pessoas cheias de si mesmas. Hoje nós temos pavões. Quando abre, papai está dizendo aqui, ó: quanto menos de você, mais de mim. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí, levanta a mão. Quando você pega uma pessoa falando muito dela, quando você ouvir: olha, mas eu sou mais santa, ai, mas eu sou mais piedosa, ah, mas é porque eu oro tanto, ah, mas eu.
Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Uma das principais ferramentas do diabo hoje é te fazer ficar parecido com um pavão. Deixa eu te dizer outra coisa, mas menino, mas esse texto aqui tá que nem a serra pelada, cheio de pepita de ouro. Quanto mais cheio de Jesus, mais simples você é. Quanto mais cheio de Jesus, mais perseguição, mais retaliação, mais prova. Pastor, então não é vantagem não ser cheio do Espírito Santo. Então pronto, se encha de você mesmo e do cão. Eu não sei de onde foi que foi introduzido na cabeça desses crentes que o evangelho tem que trazer vantagem. Eu ando com meu espinhaço doendo, ô vantagem. Eu ando com as minhas costas doendo, eu ando dormindo pouco, eu ando comendo pouco, eu ando fazendo coisas que talvez poderia trazer mais satisfação para mim, pouco, tudo é pouco. Ai, esse negócio de ser crente não tem futuro. Irmão, eu não valia uma cibalena. Qual era a tua profissão? Eu vivi aqui, ó, nesse mar Tiberíades, aqui na Galileia. O que é que tu era? Um pescador. E aí, ora, mas quando eu pescava, aí eu levava o peixe para casa, aí eu alimentava a minha família. No outro dia eu pescava de novo. E qual era a tua vida? Era de casa para o mar, do mar para casa, de casa para o mar, do mar para casa. E aí um dia apareceu o Nazareno. E aí aqui na beira da praia, ele olhou para mim e disse: a partir de hoje, tu não pescarás mais peixe, agora tu vai pescar alma. Agora tem um futuro promissor para ti, agora tem uma esperança. Você não tinha nenhuma esperança, agora tem vida eterna. Onde é que tu estava? Na piedade. O que é que tu fazia para o baile funk? Que futuro tu tinha? Nenhum. Eu era um Zé Mané no meio de muitos. Hoje, o que é que eu sou? Embaixador do reino, embaixador do evangelho. Hoje eu sou um filho de Deus, um pregador da sua palavra, um atalaia do evangelho, um arauto da sua verdade. E aí, pastor, tu vai ficar rico? Não, eu não entrei no evangelho para ficar rico, para possuir bens, para ter coisas, não. Eu entrei porque nem para entrar eu podia. Foi ele que foi me buscar. João 15:16. Foi ele que foi me buscar, foi ele que me quis. Eu não valia nada, eu não servia para nada, mas ele pegou um improvável, alguém que não servia para nada, para hoje estar ministrando essa palavra para você. Depois que ele deixou o Espírito de Deus usar, levantou-se uma multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quem prega a verdade, tem poucos que o admiram. Se eu pregasse mentira nesse altar, se eu não buscasse viver o evangelho, se eu, enganasse os irmãos dessa região, se eu começasse aqui com um revelamento a 3x4,
se eu começasse a explorar coisas que Deus não me autoriza a explorar, essa igreja não cabia de gente. Eu digo isso, irmão, porque alguns aqui me conhecem. Saía gente de Fortaleza para ir para a igreja que eu estava pastoreando, e me ligava primeiro para perguntar: quem vai pregar é o senhor? Aí eu dizia: pois eu vou para o culto. E aí começou aquela coisa imunda. Um dia eu saí da igreja, e aí não disse nada para ninguém. Uma pessoa veio com a caravana de Fortaleza, chegou na porta e disse: meu irmão, cadê o pastor Marcos? O Joabe não tinha o que fazer, foi levar a irmã lá onde eu estava pregando. Nunca incentivei idolatria comigo. Nunca incentivei que eu sou o melhor, que eu prego bem. Eu não sei nem pregar. Irmão, sabe o que é isso aqui? É graça, é poder, é unção, é misericórdia. É o Deus que escolhe quem não presta para prestar. Quem prega a verdade tem poucos amigos. Quem faz o que Deus manda é mais perseguição do que glória. Levantou-se uma multidão, unidas contra eles, mandaram açoitar com vara. Pergunte a um pastor sério. Pergunte a um pastor sério. Não pergunte a um moleque não. Não pergunte a um moleque não. Pergunte a um pastor sério. Como é a vida de um pastor? Não vai perguntar a um salafrário, um oportunista, um menino não. Pergunte a um pastor sério. Se ele é amado, ovacionado, elogiado, querido. É Paulo. Unida com varas. Atenda hoje ao chamado do Espírito e não espere certificados, não espere honra. Paulo já deixou isso bem claro. Olha, aquele que faz a leitura do Evangelho somente com esse prisma humano é o mais miserável entre todos os homens. Existe um reino aqui embaixo, mas existe um reino lá em cima. Eu não quero galardão aqui embaixo, eu quero galardão é lá em cima. Quando ele for me receber, quando ele perguntar: cadê as ovelhas que eu coloquei na tua mão? Que eu vou com certeza dizer: eu choro, eu gemo, eu prego a tua verdade, eu procuro admoestar, eu procuro acompanhar, eu procuro dar assistência, mas para a boca de muitos eu não presto. Depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere interior. Sabe, irmão, muitas vezes estamos em fornalhas, estamos em lugares escuros, e até os mais convictos fazem a célebre frase: Senhor, o Senhor está comigo. Eu tenho uma oportunidade agora, diante do texto, de fazer a seguinte leitura. Eu devo recuar, eu devo avaliar que está saindo muito caro essa história de fazer, por mais que tudo que Deus tenha confirmado esteja latente à minha frente. A Bíblia diz que eles estavam presos num lugar de infortúnios, e essa prisão não precisa ser literal não, irmãos, porque eu converso com pastores, homens que estão com suas almas dilaceradas, homens que estão feridos por ingratidão de ovelhas, homens que estão vilipendiados
por acusações. Homens que estão estagnados, dizendo para si mesmo: eu queria isso, Senhor, mas eu não consigo. Eu converso com pastores. De repente essa prisão está fétida, está suja, está sem luz, sem respostas. De repente, a única coisa que eu sinto é a dor da vara. A minha opção agora, como alguém cheio do Espírito Santo, é me posicionar. Se eu parar agora, é o fim. Mas ainda há uma esperança. Aquele que me mandou para cá não me abandonou. Existem várias filosofias, das quais as pessoas acreditam. Uma delas é que Deus criou as coisas e deixou a sua própria sorte. É por isso, irmão, que eu vejo na Bíblia várias vezes a célebre frase: filha, vai, a tua fé te salva. O termo filho e filha me faz ver que há um vínculo de intimidade. Será que Deus está me vendo nessa situação, meu Deus do céu? Vamos fazer o seguinte: vamos orar e vamos louvar. A proposta agora de alguém que tem o Espírito Santo é se levantar. E quando eu falo levantar, falo de posicionamento. Porque diz a Bíblia que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Por isso, irmãos, que muitos não entendem o valor de um culto, menosprezam, sabe, diminuindo esse lugar e esse tempo ao grau mínimo da ritualística. Ah, se você fosse estudar música, eu não entendo de nada de cantar, me dê um ganzá que eu não sei tocar. Eu sou todo descompensado com um instrumento na mão, eu não sei. Mas isso não significa que eu não estude música, que eu não estude melodia, que eu não estude vibrações, que eu não entenda um pouco de psicologia musical, de instrumentalização e principalmente de letra nas músicas. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas eu sei da força da musicalidade neste ambiente. Talvez você me olhe assim: não, isso é um Zé Mané. Deixa você pensar e de repente eu seja mesmo, aos seus olhos. E tomara que eu seja mesmo. A questão, meu amado, é que eu sei da imponência espiritual das coisas. De repente eu não sei cantar, mas cheio da graça, eu começo a deixar Deus usar a minha vida. E você que chegou tão mal, não foi tocado tão somente pela letra da música, mas pela graça contida naquilo que está sendo realizado. Olha qual era o peso do louvor de Paulo e Silas. É só você entender. Eu não sei qual foi a música que ele cantou, eu não sei da letra, eu não sei da melodia, mas uma coisa eu sei: a condição que Paulo e Silas estavam não favorecia nenhum tipo de cântico. Ou será que somos loucos, imbecilizados?
quando a tua vida está debaixo de um temporal de pedra, quando a tua vida está toda amassada como um copo descartável, quando a tua vida está, sabe, sem sentido, e você tem convicção que está no caminho do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, e que você abre a sua boca para louvar, aquilo ali não é simplesmente algo que está saindo da tua boca, que tem uma produção romântica ou melódica. Aquilo ali contém peso, porque tu poderia murmurar, tu poderia reclamar, tu poderia ser usado pelo diabo, mas tu preferiu adorar a Jesus de Nazaré. É isso que Jesus levou em conta. Para mim, eu estou vendo, o texto não diz, mas eu estou vendo agora Jesus em pé no trono. Está errado. Está errado. Não vou deixar meus servos desamparados. Não são crianças, não são infantis, não são imaturos, mas já está na hora de eu agir. E agora mais do que nunca, porque eles estão louvando. Agora mais do que nunca, porque estão falando é comigo. Essa noite feliz, eu marquei um encontro com Deus. Sua paz gozarei. Sinta a presença de Deus. Seja cheio essa noite. Vencer. Oh glória! Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Vamos fechar aqui o corredor, vamos fechar de mãos dadas, todo Jesus, mundo. Jesus, eu toquei, salvação encontrei, e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei, e a paz para o meu coração. Sinto o amor de Deus essa noite. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. O Senhor está te perdoando hoje. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Olha a glória de Deus descendo aí no meio da igreja. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. No violão, no violão. Silas, diga Paulo.
Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite eu cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Fica firme. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia. Fale em línguas essa noite. Fala. Aleluia. Fale em línguas essa noite. Aleluia. Fale em mistério essa noite. Aleluia. Aleluia. Fale em línguas essa noite. Aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Um terremoto vai acontecer hoje aqui, e as cadeias que me secam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite eu cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeia onde há adoração. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Porque não há cadeia. Abra a tua boca. Porque não há cadeia. Porque não há cadeia. Abra a tua boca. Porque não há cadeia. Porque não há cadeia. Porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeia. Meu Deus. Porque não há cadeia. Porque não há cadeias onde há adorador. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu quero orar para você falar em mistério aqui essa noite, para você ser cheio. Se você quiser ficar do lado de alguém aí, não sei, fica à vontade. Porque enquanto eles louvavam e oravam, a Bíblia diz que de repente, irmãos, por isso que as coisas de Deus, elas são tão sábias, onde você não encontra racionalidade e lógica, nós encontramos profecias. Por que profecias? Porque se você permanecer no centro da vontade de Deus, nos momentos turbulentos, existe aquela fusão aonde Deus pega aquele momento do auge da tua guerra e transforma no auge do enchimento do Espírito Santo. Enquanto você persevera, olha, só Deus sabe como foi que tu chegou aqui hoje, mulher, varão. Aí você chegou desanimado, deu aquele sorriso amarelo para o teu irmão, a paz do Senhor. Só Deus sabe como tu estava. Mas aí
Do meio para o fim, papai começou a soprar, e soprar, e soprar. E você que estava tão abatido, começou a ver as coisas começando a mudar. Aí de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu. Essa situação será sacudida, meu guerreiro. Meu vencedor, diz o Senhor para ti, meu vencedor, meu guerreiro, minha guerreira, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha. Olha o que é que o Senhor diz para ti. Permanece firme, porque o terremoto vai sacudir. Seja qual for o teu Eu quero que você comece a louvar. Olha, Deus sabe como é que tu tá, hein? Eu te convido Tá tudo dando errado. Comigo. Tá tudo dando errado. Toda vez que um louvor alcança o trono, Começa a adorar, do começa Senhor, a adorar, começa a adorar. Um terremoto vem, Começa a adorar. anunciar. Olha o óleo descendo aí, ó. Olha o óleo descendo.